Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, esse é o canal Formação de Escritores e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, diretamente da Alemanha, para falar conosco sobre tradução. Mariana Eberhard, ela estava me contando o sobrenome dela aqui, mas o sobrenome dela já é um case de tradução. Então, Mariana, pronuncia para nós aí teu sobrenome e já dá boas-vindas para o pessoal. Boa noite todo mundo. Muito legal, muito obrigada pelo convite, Marcelo. Meu sobrenome se pronuncia Eberhard, mas para mim não importa como falar, eu estou respondendo. Esse sobrenome ele é alemão, como é que foi a tua ida para a Alemanha? Como é que surgiu essa ideia de morar na Alemanha? O sobrenome alemão, na verdade, é do meu marido, que eu peguei o sobrenome do meu marido pegou o meu sobrenome, e a gente fez um bem bolado ali, Brasil-Alemanha. Eu estou na Alemanha desde 2014, eu vim para cá fazer um doutorado em Sociologia, e com uma bolsa do DAAD, e desde então, vim com esse sonho de ser professora universitária, voltar para o Brasil e dar aula, mas nesse meio tempo a situação no Brasil mudou bastante, já não tinha mais tantos concursos e eu acabei ficando, e aí eu tinha que descobrir aqui um outro sonho, né, o que fazer com tudo isso que eu estudei, com tudo isso que eu aprendi. E aí acabei caindo então na tradução, que junta essas 2 coisas que eu amo e que eu brinco que é a única coisa que eu sei fazer, que é escrever e línguas, né. São as 2 coisas que eu sei fazer, então eu acabei virando tradutora e quero continuar traduzindo por muito tempo, mas também agora escrever as coisas que saem da minha cabeça, eu digo. Então, Mariana, para quem não sabe, a Mariana é nossa aluna do curso de formação de escritores, nosso curso online, que tem gente espalhada pelo mundo todo, além, claro, de várias pessoas do Brasil. E a Mariana falou boa noite, mas a gente está colocando no ar a gravação, então vocês podem estar aí no bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusive, Mariana, aqui onde eu estou é bom dia, tá? Porque como a gente está com um fuso grande de Ah, diferença aí, é tem verdade. essa variação. Mas, Mariana, como é que era o teu conhecimento das línguas antes de ir para a Alemanha? Tu já tinhas o conhecimento do alemão, era mais do inglês? Como é que era isso antes da tua ida para a Alemanha? Até para quem está nos ouvindo e pensa em se aventurar, em trabalhar, viver em outro país, ter essa noção. Era mais do inglês, você acertou. Antes de eu vir para a Alemanha, eu comecei a dar aula de inglês, inclusive, que eu tinha feito muitos anos de aula de inglês, gostava de inglês. Comecei a dar aula, porque eu tinha um nível de inglês já mais alto, e comecei a aprender alemão no Brasil, mas, na verdade, eu aprendi alemão aqui na Alemanha mesmo. Mas eu digo que, por mais que eu tenha estudado muito inglês, tenha estudado muito alemão, o bom tradutor, ele é bom em português. Essa é a língua que a pessoa tem que saber melhor, e isso, assim, todos os dias aprendendo, não tem fim, nunca. Tu fazes tradução português-alemão, alemão-português, português-inglês. Qual é o tipo de tradução que tu tens feito profissionalmente aí na Alemanha? Eu faço sempre da língua estrangeira para o português, então no caso do inglês, do alemão e do espanhol para o português. Já fiz tradução por exemplo, do português para o inglês, mas eu prefiro não fazer, e isso é muito normal no Brasil, que o brasileiro traduza para o inglês, mas aqui fora não é normal. Aqui fora a gente sempre traduz para a nossa língua materna, e eles preferem e pagam até melhor para quem traduz para a língua materna. Quem te contrata são empresas brasileiras ou empresas alemãs que têm um público que fala português? São geralmente empresas, europeias que queiram entrar no mercado brasileiro e precisam de alguém, não só que coordene, mas eu também faço toda a parte de produção de conteúdo original gerenciamento de projetos, edito muita coisa de outros redatores, é um pouco de tudo, assim, hoje em dia que eu faço, nesse processo de produzir conteúdo original e conteúdo traduzido para o português. Como começou o teu trabalho com a tradução? Como é que isso aconteceu, né? Estava me contando que não tinha planejado, vou para a Alemanha trabalhar com tradução. Isso foi acontecendo. Como foi esse começo? Isso tem muito a ver com o que virou do meu doutorado, né. Como eu falei, eu tinha vindo para a Alemanha com o sonho de ser professora e esse sonho meio que mingou,
E eu me vi aqui tendo que descobrir o que fazer, e acabei fazendo um curso para mulheres imigrantes na Alemanha, aqui em Berlim. E esse curso era mesmo para a gente achar um norte profissional aqui na Alemanha. E aí nesse curso me deu um clique, assim, que é uma coisa que eu podia fazer. E aí eu comecei muito humildemente mandando e-mail, entrando em plataforma de contratação de freelancers, e aí fui conseguindo um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali, e aí fui criando um portfólio e uma carteira de clientes cada vez maior, até que é outra coisa que quando você é freelancer que nunca acaba, você está sempre, prospectando, né, buscando clientes. E e aí essa acabou se tornando, uma das minhas principais fontes de renda, assim, já foi a minha principal fonte de renda a tradução, nunca vou deixar, porque eu gosto muito de traduzir, mas edição e produção de conteúdo para a internet também é uma grande parte do que eu faço hoje em dia no meu dia a dia, até por causa da minha formação em jornalismo, né. A gente tem falado, né, que hoje o escritor precisa pensar como produtor de conteúdo, porque assim como tem poucas vagas de emprego, aliás, vagas de emprego quase nenhuma, e poucas oportunidades para quem simplesmente escreve ficção, publica livros, para quem amplia um pouco esse trabalho para produção de conteúdo, pensando web, pensando outras plataformas, e por que não, pensando também a não ficção, esse mercado é muito maior. A tua tradução, Mariana, ela é voltada a que tipo de texto, a que gênero de texto? O que tu mais costumas traduzir? Eu traduzo, literatura e traduzo bastante coisa, na verdade, mas principalmente literatura. Traduzo também, meditações, porque eu trabalho para um aplicativo que faz meditações para dormir, então eu sou a pessoa que faz toda a parte de português. Então eu traduzo os roteiros, e o que é uma coisa bem interessante também, é a diferença do texto escrito para o texto que vai ser falado, como usar a gramática para não ficar uma coisa esquisita. Eh Isso eu também demorei a aprender, a pegar o jeito nisso. Traduzo sites de internet, porque já estou ali na produção de conteúdo mesmo, já sei como traduzir botões, como traduzir strings, como traduzir tudo isso, e aí isso também é uma boa parte do meu trabalho. Tu pode E muito contar um pouco conteúdo do para internet. aplicativo? Qual é o aplicativo? Até para quem quiser baixar Posso, aqui no Brasil, já que está traduzido, né, em português. posso. Chama Sleepiest. Tipo de dormir no sleepy, tipo dormir, com sono, né, em inglês sleepy, but sleepiest, o mais dorminhoco, né. Mais dorminhoco, adorei essa É, palavra. a gente tem a versão, para iPhone, tem um canal no YouTube também que tem boa parte do nosso conteúdo de graça, para quem não puder baixar o app, mas o app é de graça, mas para ter acesso a todo o conteúdo tem que pagar. E tem também, a gente pode acessar pelo browser mesmo, pode acessar pelo computador, e tem, eu já fiz, não sei, centenas de histórias, de todos os tipos. Já escrevi histórias minhas também, histórias infantis estão Olha que lá. legal. Tem uma escritora que eu contratei para trabalhar comigo, só para fazer história original brasileira, com uma pegada mais lendas e tudo mais. Então tem muita história legal, tem muita história original legal, tem clássicos que eu adoro, adoro fazer clássicos, que é O Grande Gatsby, Mulherzinhas, Orgulho e Preconceito, As Viagens de Gulliver, todo esse são, para mim, são os textos mais difíceis de traduzir, demandam muita pesquisa, demandam muita quebração de cabeça para saber o que que é isso, está escrito aqui, como que eu vou passar isso para o português. Mas são clássicos, né, são histórias narrativas maravilhosas, e todo mundo pode escutar lá. Qual é a maior dificuldade de um tradutor? Vamos focar então na ficção, né, já que tu tens essa experiência com ficção, com literatura, qual a maior dificuldade da tradução para ficção? Eu acho que a maior dificuldade é esquecer o original e traduzir o significado, que às vezes a gente fica muito focado nas palavras e a gente esquece que às vezes
aquilo não faz sentido em português, ou que até faz sentido, mas você não falaria assim em português. Por exemplo, uma coisa que se diz muito, tá na moda dizer hoje em dia é: "Eu vou aplicar para o emprego", mas a gente não aplica para o emprego, a gente se candidata ao emprego. Uhum. Então, é essa coisa que vem do português da gente esquecer, usar um falso cognata ali, que você até entende, mas que dá uma quebrada, assim. Eu sinto, talvez por ser tradutora, mas quando eu estou lendo um livro que foi traduzido, que não teve esse cuidado, ele me tira da história, e eu Uhum. começo a traduzir em reverso na cabeça, O que será porque que ia dizer originalmente? exatamente. E a gente tem tantas palavras bonitas em português, eu acho que dá para mudar a ordem das palavras, dá para procurar outros adjetivos que significam a mesma coisa, e essa para mim é com certeza a maior dificuldade. Às vezes Eu na lembro pressa que ali, você vai no automático, você vai só traduzindo palavra por palavra, coisa que uma máquina faz, né. O Google Tradutor faz isso. então, eu ia até te perguntar, já que tu trocaste no assunto, como é que essa relação com os sites como o Google Tradutor ou a inteligência artificial, existe algum medo de que eles acabem tomando esse lugar do tradutor, ou já está provado de que eles têm um limite por não conseguir ter essa maleabilidade na hora de traduzir? Olha, eu acho que eles têm um limite, o limite é muito claro. Não sei como a tecnologia vai se Uhum. desenvolver, mas, eu por exemplo, eu trabalho com muita gente que traduz textos para mim, para eu editar, e eu bato o olho, eu falo: "Não foi você que traduziu isso aqui, não foi um ser humano que traduziu isso daqui". E não importa se você pede para o Google Tradutor ou para o ChatGPT, a tradução ela não soa natural. E acho as ferramentas de tradução de máquina maravilhosas. Assim, quando eu tenho que traduzir uma coisa rapidinha, uma frase, Uhum. elas estão ali do meu lado, tipo, abertas o tempo todo. Preciso de uma palavra? Tá, 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 tá. Mas pra eu traduzir um texto que eu quero ter esse cuidado, que vai ser um texto bonito, eu não usaria, não usaria mesmo. E elas E a gente não chegam. e voltando ali à questão da dificuldade, como lidar com gírias ou com expressões idiomáticas, neologismos, que não existe um equivalente no outro idioma? Ah, olha, é terrível, é terrível. Haja Google, haja Urban Dictionary, haja até porque, por eu estar fora do Brasil, tem umas gírias que eu não sei o que elas significam, que eu já estou fora do Brasil há quase 9 anos, e aí é muito difícil, sim, são, desafios que a gente chama, né, são desafios na tradução, toda tradução vai ter, e um desses desafios são as gírias, e você perde muito tempo na pesquisa. Para achar, tipo, como que eu vou falar isso? Às vezes uma frase tão simples que você escuta em inglês, você já sabe na hora o que significa, você fica: "Cara, como que eu vou falar isso em português?". E às vezes sai mais fácil, às vezes é um E parto. a ideia é respeitar o grau de coloquialidade do personagem, não tanto respeitar a gíria, é isso? É, é sempre o sentido. Você quer capturar o sentido. Talvez você tenha que escrever uma coisa completamente diferente, mas a minha preocupação é o leitor brasileiro ou o ouvinte brasileiro, ele tem que ele tem que entender na hora e não pode tirar ele da imersão dele na história. Ele tem que estar ali e seguir viagem, tipo: "Ah, beleza". Não é: "É? Que isso quer dizer?", sabe. Eu não quero causar o estranhamento. Claro. E, Mariana, tem algum exemplo de texto que tu traduziste que se deparou com muitas gírias, alguma ficção que tu lembre, assim, aquele livro foi difícil por causa disso? É, muitas gírias, não. Até porque as coisas que eu traduzi que são contemporâneas, não são feitas para um público tão jovem, mas tem, por exemplo, que eu já mencionei, eu fiz Mulherzinhas, Uhum. que eu acho que foi o título foi alterado depois para Adoráveis Mulheres, Isso. inclusive, que eu prefiro, acho que todo mundo prefere. E esse texto foi muito difícil, porque ele tinha essa coloquialidade da época.
Uhum. E aí e tinha umas coisas que as palavras tinham mudado de sentido com o tempo, então eu não achava elas no dicionário de um jeito que fizesse. Então eu ia lá, tipo, eu ia ter que ir no site sobre roupas da época para achar o que que significa um guarda-chuva que ia no chicote da mulher quando ela ia andar na charrete. É uma coisa que não existe mais, que eu acho que nem tem nome em português. E aí eu tive que, tipo, demorou, eu lembro que eu fiquei uma hora atrás dessa palavra, e no fim eu escrevi justamente isso, o guarda-chuva do chicote. Relação do chicote. E tu não costumas olhar outras traduções do texto antes de fazer a tua? Tu gosta, não gosta? Às vezes eu olho, às vezes eu fico, é meio complicado. Às vezes eu olho e fico muito feliz com a tradução alheia, e fico: "Nossa, pena que eu não posso usar essa tradução que já foi feita, que tá tão bonita". E às vezes eu olho e vejo uma tradução de outro profissional, assim, sem querer, às vezes eu faria tudo diferente, por exemplo. Mas é muito perigoso, porque é um problema de copywriting, of course, é claro, Uhum, e é um problema de que ela te você fica com aquela tradução na cabeça, uhum. e às vezes acaba, tipo, repetindo, e às vezes ter um olho fresco, assim, para o texto é melhor. É porque vale lembrar que o texto, por exemplo, Mulherzinhas, Adoráveis Mulheres, ele é domínio público, mas a tradução que se fez do texto não, porque quem traduziu também tem direito sobre o texto e aí vai contar de novo aqueles 70 anos pós-morte do autor. Exatamente, exatamente. É. Ei, Mariana, agora tu surgiu a vontade de escrever também os teus próprios textos, né? Por isso que tu acabaste entrando no curso. Como surgiu essa vontade de, além da tradução e além dos textos de não ficção, escrever e se aprofundar na escrita de ficção? Eu acho que, como muitas pessoas que querem ser escritores e escritoras, é uma vontade muito antiga, que já foi, já voltou, aí você começa um texto, aí você não termina o texto e fica nesse indo e voltando, mas eu acho que começou, todo ano eu tenho ideia de um livro diferente. Não tenho nenhum livro publicado, mas tenho altas ideias. Então eu acho que chegou o momento em que eu falei: "Eu preciso, fazer alguma coisa ativamente em prol desse sonho, senão ele não vai sair nunca". E aí eu já tinha feito muitos cursos, fiz curso de produção editorial, fiz curso de tradução, e aí quando eu encontrei o seu curso, eu falei: "Ok, parece ser o destino me falando que agora é a hora, vamos nessa". Até porque eu acho que depois de traduzir tanto, você descobre que você vê as técnicas e você sabe que você precisa aprender as técnicas, treinar as técnicas, é como qualquer outro ofício, né. O Não é um talento que cai do céu e você tem uma ideia brilhante e você escreve, até porque quem quer escrever uma coisa muito longa precisa, de ter um um uma guia, né, melhor, assim, senão você se perde no processo. Eu acho que isso foi o que aconteceu nos anos passados, eu me perdia no processo de escrever 60.000 palavras, lógico, vai naquele eterno escrever e a história não desenvolve, e aí eu acho que eu percebi que eu precisava de ajuda profissional. Ótimo. E tu escreves em português, em alemão, em inglês, ou tu te sente segura para escrever ficção em outro idioma ou não? Eu já escrevi não ficção em inglês. Eh, pra ser sincera, me sentir segura, não. Eu falo que é como escrever em inglês. Eu escrevi a minha tese de doutorado em inglês, por exemplo, Uhum. e escrever em inglês para mim, eu falo que é como andar ao contrário, ou escrever com a mão esquerda. Não é possível? É possível. É natural? Não. E eu não tenho a segurança que eu tenho em escrever em português. E até em português não tem essa segurança toda hora você tem que ficar procurando, regência verbal, regência nominal, lá-lá-lá-lá-lá. Mas em português eu tenho a facilidade de expressar os meus sentimentos, o que eu não teria em inglês, por exemplo. Uhum. E alemão, nem pensar.
Nem pensar. Mariana, tu fala com as pessoas ao teu redor em que idioma? Tem pessoas que conversam contigo em português, que minha curiosidade é como tu consegue manter o teu português vivo para saber o que tem de novo em termos de palavras, expressões. Eu tenho muita sorte de ter uma estar em volta de uma comunidade, tanto brasileira quanto portuguesa muito grande. Meu irmão mora aqui, e as minhas filhas, elas estudam em creches bilíngues. Uhum. Então todo mundo lá é meio brasileiro, com Olha que legal. alemão, meio da sei lá, de Moçambique, de Portugal, e nisso eu tenho falo bastante português, inclusive. Consegue manter o português vivo. E agora a minha veia jornalística, não posso deixar de te perguntar, e como tu também é jornalista, acho que é um interesse que não tem tanto a ver com a escrita, mas é um interesse humano, e os interesses humanos, claro que interessam para a escrita. Tu falaste que fez um curso para mulheres imigrantes na Alemanha. A Alemanha é um lugar conhecido por estar acolhendo, ou pelo menos estava acolhendo muitos imigrantes de muitos lugares, e a gente sabe que nós brasileiros, ainda mais classe média, somos até privilegiados, né, quando pensamos em imigrantes. Então, o que que tu viste nesse curso? Que histórias tu poderia dividir conosco de mulheres imigrantes que chegam na Alemanha? Eu acho que existe estatisticamente falando, existe uma quantidade muito grande de mulheres, principalmente brasileiras, que eu vejo na minha comunidade, que vieram para cá porque os maridos conseguiram empregos na indústria de tecnologia, são desenvolvedores, são designers. Elas vieram acompanhando, e nesse processo mulheres que tinham carreiras no Brasil, que tinham a independência delas, que produziam, se tornam mulheres donas de casa, mãe, num país que não falam a língua direito. E isso acontece não só com brasileiras, mas com mulheres em geral, Uhum. assim, de todos os países que vêm parar aqui, sejam tendo vindo por escolha ou tendo vindo à força, a gente se perde muito aqui. Por vários motivos, o sistema acadêmico alemão é muito diferente do brasileiro, então, às vezes, a mulher era dentista, a mulher era médica, chega aqui e não pode exercer essa profissão que no país era extremamente bem vista. E você fica mui eu tive muita sorte de ter vindo para fazer doutorado, porque a minha os meus diplomas foram todos imediatamente reconhecidos, Uhum. mas tem muitas mulheres que vêm de outras profissões que precisam fazer muitos testes, ficam anos nessa, e se perdem completamente. E aí, algumas mulheres existem algumas, iniciativas, tanto de alemães quanto de brasileiras, de cursos, de workshops, de oficinas, de juntar essa mulherada e falar: "Ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O que que você quer fazer? Eu posso te ajudar". E foi num desses cursos, assim, que veio essa ideia, assim, do que eu posso fazer e aí que começou tudo, assim. E as refugiadas e refugiados, isso tem vocês tropeçam com muitos refugiados aí na Alemanha? Também é uma questão esses cursos aparecem essas pessoas ou elas acabam não conseguindo sequer entrar nesse sistema? Olha, eh não é uma coisa que a gente vê, assim, muito no dia a dia, para ser bem sincera. Os refugiados, a gente é muito gradual, é difícil explicar, Uhum. porque a gente vê no jornal no Brasil, em qualquer lugar do mundo, aquela mar de Sim. gente chegando, você espera uma outra coisa, mas aqui é menos isso, você começa a escutar mais no mercado, ver mais mulheres usando, hijab, ou Uhum. começar a escutar mais ucraniano, e aí seu vizinho de repente é ucraniano, e aí você vai conhecendo, e aí nesses cursos, eles não chegam assim né, de Não é a grande maioria. exatamente, eles até porque eu acho que existem muitas iniciativas que são só para eles. Uhum. E aí a gente são tipos diferentes de imigração, né, de processo migratório. Então a gente não se E a barreira esbarra muito. linguística sempre é uma barreira, né? Sempre, muito grande, muito Nesses grande. cursos se fala inglês? Geralmente se fala alemão, para forçar mesmo a gente a sair do medo, porque às vezes é mais um bloqueio do que a falta da língua mesmo.
Tu te sente acolhida hoje aí na Alemanha ou tu ainda sente algum tipo de preconceito? Como a Alemanha acolhe as pessoas que não são nativas e que têm, claro, esse sotaque, essa língua carregada? Eu me sinto acolhida, mas eu sou um caso bem especial, assim, porque hoje eu tenho sobrenome alemão, por exemplo, já tenho a cidadania alemã, já sou alemã, meu marido é alemão, tem a família dele, tem uma comunidade, mas, e moro em Berlim, e Berlim não é Alemanha, Berlim é muito multicultural, então eu acho que alguém que for parar numa vila no meio da Baviera, talvez tenha uma experiência diferente da minha, de de racismo mesmo, porque tenho plena consciência de que na Alemanha, primeiro, não sou branca, é engraçado, no Brasil sou branca, na Alemanha não sou branca, nunca serei alemã, no momento que eu vou abrir a minha boca, mesmo mostrando meu passaporte alemão, eles vão saber que eu não sou daqui, e algumas pessoas não vão ter uma reação tão boa, e eu já aprendi a ignorar, relevar isso. Lidar com isso. Já tive que bater boca com os outros, gente que me mandou embora de volta para o meu país, mas o bom de falar alemão é que você pode xingar eles na língua deles. Tu entende xingamento, eles entendem também, né? E É. gente ignorante tem no Brasil, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo também, né? Isso não vai mudar. Para fechar, Mariana, 2 perguntinhas. Primeiro, como tu sugerir, alguém que está nos ouvindo gostaria de fazer traduções também, ou gostaria até de brincar com tradução, pegar uma letra de uma música e traduzir para o português, que sugestão tu daria para quem quer começar a fazer traduções? Eu acho que a sugestão número 1 é começar, pega um livro, pega alguma coisa e tradução é uma coisa que tem muita técnica, tem muito conhecimento, mas você só aprende fazendo. E sugiro, descobrir as ferramentas de tradução, que nós temos softwares, são as cat tools, né, são as ferramentas de gato que a gente chama, que você coloca o texto e ele divide para você, então você vê o texto na língua original, você vê o texto aqui o espaço em branco para você traduzir. São ferramentas que qualquer tradutor profissional, a maioria deles, não vou falar qualquer, mas a grande maioria vai lidar com essas ferramentas. E já vou dar 3 dicas, assim, porque tô Isso, dá uma generosa. sugestão de ferramenta. Nem de ferramenta, mas de cursos. Tem muitos cursos livres, de tradução, com tradutores maravilhosos e talvez não precisa fazer tudo de uma vez, né, porque nem todo mundo tem muito dinheiro, mas aos poucos vai fazendo, vai criando o curso que melhora o currículo, vai fazendo tradução, monta um portfólio e quando se sentir preparado, começar a entrar em contato com quem você quiser de cliente, assim. E o nome dos aplicativos aí para o pessoal que não conhece buscar na internet? Smart Cat, por exemplo, que é a ferramenta que eu uso, tem o Trados, que é caro, mas é tipo o Adobe da tradução, é o Trados. Uhum, MemoQ, várias ferramentas, só colocar ótimo. Cat Tools no Google que acha um monte. Cat de gato mesmo, Cat Cat de Tools. gato mesmo. E, Eh, eu e ia dica tentar para quem quer lembrar. escrever e ser traduzido, o que tu daria de dica? Que tu está acostumado a ver, meu Deus do céu, esse texto ele poderia ser melhor por causa disso. Que dicas tu daria para quem está escrevendo? Eh, eu acho que, olha, pode ser até bobo, mas revisar mesmo o texto, pedir para um revisor profissional, pedir uma leitura crítica, isso é muito importante, porque eu, por exemplo, eu traduzi, uma escritora inglesa, traduzi muito dela, e eu acho que em todos os textos dela eu vi a mesma frase, que ela repetia, assim, que é o vício de escritora dela mesmo, assim. Uhum. Vira um E cacuete. e ela não tinha o revisor, porque o texto vinha direto para mim, assim, ela não tinha um leitor, ela não passava por um processo de edição profissional. E aí eu pensava assim: "Ela podia ter achado outro jeito de falar isso dessa vez", porque a gente precisa de que alguém veja o nosso texto que não seja nós mesmos, eu acho. Claro. Pessoas físicas também te contratam, é isso, Mariana? Não só Contrato. editoras. E aí, Contratam. mas qual era o objetivo dessa autora inglesa, por exemplo? Ela queria publicar no Brasil? Essa escritora inglesa, ela
faz parte do app que eu trabalho. Uhum. Mas pessoas físicas, quando me contratam, geralmente é para escrever livros como ghostwriting, mas daí já é outra história. E tu faz também? Meu Deus do céu, essa Faço pessoa faz de também. tudo. Maravilha. A gente vai ter, gente, um papo sobre ghostwriting com a Cíntia depois no canal mais para frente. E a gente tem uma entrevista aqui no canal com uma pessoa que é de Londres, que dá aula na Universidade de Londres, aula de documentário, uma brasileira. Eu vou colocar como sugestão de vídeo quando acabar o nosso papo com a Mariana, que ela comenta, Mariana, algumas coisas também sobre ser um imigrante. E ela comentou que lá em Londres ela sempre se sente um pouco ainda estrangeira. Esse acolhimento lá é muito mais complexo, por isso eu te perguntei como era isso aí em Berlim. Mariana, muito obrigado pela tua atenção. Eu acho que a gente está conseguindo produzir um conteúdo aqui extremamente abrangente que vai ficar, né? Vai ficar aqui para a história. Talvez um dia não estejamos aqui e esse conteúdo fica aí como documento mesmo de uma época. E só acho que vale a pena colocar o teu Instagram, falar para o pessoal o teu Instagram, quem quiser entrar em contato contigo, Instagram ou alguma outra rede que tu queira utilizar. Eu que agradeço você, Marcelo. É muito interessante a gente falar da própria experiência. Eu não uso Instagram, infelizmente, mas eu estou sempre no LinkedIn, né? Freelancer, estou sempre no LinkedIn. Se alguém quiser entrar em contato comigo até, eu sempre respondo por lá. É só procurar Mariana Eberhard, você vai ver minha fotinha, vai ver lá. E-mail, Writer tu and quer dar o teu Translator. e-mail ou não? Deixa eu Posso colocar aqui. dar? Pode falar. É MDO Tá bem? Eberhard. Aí é meu Deixa eu copiar sobrenome. aqui, ó. Eberhard. Exatamente. Arroba. @gmail.com. Porque as pessoas podem, inclusive, querer tanto te fazer alguma pergunta de aconselhamento, como querer contratar. Eu não sei se tu tens feito tradução para inglês, por exemplo, que às vezes os brasileiros querem escrever algum texto que colocar na Amazon, e aí às vezes procura esse tipo de tradução. Mas mandem mensagem para a Mariana, que a Mariana, se não puder fazer, também vai indicar alguém, né, Mariana? Acho que tu deve ter uma rede Com de contatos certeza. muito grande aí. Com certeza. Obrigado, Mariana. Eu que Obrigado, agradeço. pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.